Paulo apóstolo, ele tem um texto muito conhecido que diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto ele é muito interessante, porque Paulo ele nos mostra que o nosso estilo de adoração e de glorificação a Deus deve ser em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões, em coisas mais complexas e difíceis, como nas coisas fáceis e simples do nosso dia a dia. Ele dá exemplos comuns e cotidianos. Comer, beber ou qualquer uma outra coisa deve ser para a glória de Deus. Aqui a gente já aprende que adorar a Deus não é apenas cantar uma música, não é tocar um instrumento, nem dançar para Deus somente. Eles também o são, mas é muito mais do que isso. É a forma como eu vivo, é a forma como eu trato o meu próximo, é a forma como eu ajo durante o meu dia a dia. Isso expressará glória ou não ao nome de Jesus, ao nome do Senhor Deus. Então, Paulo ele nos mostra que a adoração ela não é algo que sai da boca, ela é o meu estilo de vida, é aquilo que está dentro de mim. Se eu entender isso, eu passarei a adorar a Deus no meu cotidiano, o tempo todo. A minha vida será uma adoração a Deus. Deus ele não vê a nossa adoração quando, por exemplo, eu vou à igreja e canto ali 2, 3 louvores, 4, 5 para Ele. Não, Ele vê a nossa vida como um estilo de adoração. Se eu estou adorando a Ele ou não. Então Deus ele não vai olhar para as músicas que você canta. Ele vai olhar para a forma como você age, para a forma como você trata o seu próximo, para a forma como você trata o seu subordinado, para a forma como você trata as autoridades. Ele vai olhar para a forma como você trata, por exemplo, aquele político que você não gosta, ou uma pessoa que você não gosta. Isso será ou não uma adoração a ele. Então ele vai olhar para a nossa vida como um todo. Ele não olha com um ângulo muito específico, fechado somente para aquilo, para o domingo à noite no culto. Não, ele vai olhar no sentido amplo, no macro, não no micro. Entendendo isso, eu passarei ou não a adorar a Deus com a minha vida. Mas o interessante é que adoremos a Deus com a nossa vida e com tudo aquilo que fizermos. A forma como eu trato, por exemplo, alguém no meu local de trabalho, como eu trato os meus pares, como eu trato os meus familiares, eu estarei expressando ou não adoração a Deus. E dentro desse assunto, eu queria abordar aqui sobre a nossa profissão, entendendo que se tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus, a minha profissão também deve ser para a glória de Deus. A minha profissão deve ser algo que eu devo expressar louvor e adoração a Deus. Que quando as pessoas virem aquilo que eu faço, elas poderão expressar e ver que eu faço aquilo para a glória de Deus. Elas louvarão ao nome do Senhor por aquilo que eu realizo. É tão bem feito, bom, é tão bem realizado, é um trabalho tão bem executado que elas verão e atribuirão aquilo ali a Deus, glória. Elas glorificarão o nome do Senhor e agradecerão a Deus pelo fato de eu desempenhar aquilo tão bem. Isso não quer dizer de uma profissão específica. Às vezes a gente tem o costume de achar que algumas profissões são melhores do que as outras, mas não, todas são muito importantes. Mas para que a minha profissão seja para a glória de Deus, eu preciso amar aquilo que eu faço. Como que eu poderei adorar a Deus desempenhando um trabalho que eu não gosto? Como eu poderei adorar a Deus se eu já entro na segunda-feira querendo não estar ali, torcendo para que chegue logo a sexta-feira, ou torcendo para que chegue logo às 18 horas, o momento onde acaba o meu turno, ou torcendo para que chegue o feriado, ou torcendo para que chegue as minhas férias? Impossível é adorar a Deus se eu não amo aquilo que eu faço. Quando eu não amo aquilo que eu faço, eu não o faço bem.
eu faço ali de qualquer maneira, ou eu faço o mínimo, eu estou ali na média, fazendo o mínimo possível, mediano, um trabalho medíocre, que está sempre na média. Eu nunca sobressaio, eu nunca faço melhor do que eu posso. Por quê? Porque eu não amo aquilo que eu faço. Então, para que eu expresse glória a Deus, para que eu adore a Deus na minha profissão, a primeira coisa que eu preciso fazer é amar aquilo que eu faço. Eu não posso entrar num trabalho, escolher uma carreira apenas pelo dinheiro. O dinheiro ele é muito pouco, existe muito mais além do dinheiro. A profissão não se resume a dinheiro apenas, se resume, ela diz também a respeito da nossa missão e propósito de vida. Se isso não está alinhado se o meu trabalho não está alinhado com a minha missão, propósito de vida, o meu estilo de vida, a minha cultura, dificilmente eu poderei adorar a Deus com aquilo que eu faço. Talvez aquilo será algo passageiro, algo momentâneo, mas dificilmente eu ficarei ali por muito tempo e ainda assim farei com que isso seja para a glória de Deus. Então, amar aquilo que eu faço é fundamental. Só que muitos de nós somos instruídos o tempo todo a escolhermos profissões que nos dão dinheiro. Mas, como nós falamos anteriormente, isso não é suficiente para nos levar muito à frente, muito adiante. Isso é muito pouco, isso esfria muito rápido apenas o dinheiro. O dinheiro, ele é um dos elementos. É importante, sim, e muito. Mas ele não é o único elemento que nós devemos colocar em pauta. Ele é um dos. Devemos avaliar outras coisas também. Para que eu consiga fazer com que a minha profissão seja um instrumento de Deus. Muita gente diz, como que eu posso ser usado por Deus? Seja um bom profissional. Naquilo que você faz, na profissão que você está atualmente, seja um bom profissional. Seja o melhor ou busque ser o melhor naquilo que você faz. Ame aquilo que você faz e faça como se fosse para você. É o amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu sou um profissional, eu realizarei o meu trabalho, a minha profissão, a minha atividade como se fosse para mim. Não farei de qualquer maneira. Se eu desempenho um trabalho, eu farei como se da forma como eu gostaria que fizessem para mim. Então, nisso eu entendo que a minha profissão ela é um instrumento, porque eu passo a fazê-lo, a realizá-la da melhor forma possível. Tendo o maior cuidado possível para que aquilo, para que outras pessoas vejam que eu não trabalho apenas por dinheiro, mas que vai muito além disso. Então, amar o que eu faço é fundamental. Quando eu amo o que eu faço, eu não estou preocupado se é segunda, se é sexta, se é feriado, se é final de semana, se eu preciso ficar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque eu amo estar ali. Eu agradeço a Deus, eu sou grato a Deus pela profissão que eu tenho. Seja trabalhando para alguém, ou seja trabalhando para mim mesmo. Se eu amo aquilo que eu faço, não há problema em ficar um pouco mais, entrar um pouco mais cedo ou sair um pouco mais tarde. Por consequência, eu tenho uma tendência muito maior a prosperar naquilo que eu faço. Por quê? Porque eu não me preocupo com o horário de chegada e também não me preocupo com o horário de saída. Por quê? Porque eu faço aquilo dali como sendo para Deus, para a sua glória. Obviamente, não somos bobos, não devemos ser explorados, mas eu não estou preocupado. Se precisar ficar um pouco mais, eu ficarei. Por quê? Porque eu entendo que aquilo dali é instrumento de Deus e porque eu amo fazer aquilo. Eu falo que, por exemplo, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem-aventurada porque atualmente eu faço aquilo que eu amo. Então não tem problema de trabalhar final de semana, feriado, de ficar um pouco mais tarde, ou de sair um pouco mais, ou de entrar um pouco mais cedo. Por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. Eu agradeço a Deus todos os dias porque num mundo onde existem tantas pessoas insatisfeitas com aquilo que fazem e estão reféns do seu trabalho, eu posso trabalhar naquilo que eu amo. Eu faço aquilo que eu amo e faço como se fosse para mim. Faço como sendo para minha família. O trabalho que eu realizo, eu faço de modo que, da forma como eu gostaria que
fizessem para mim. Obviamente, nem sempre a gente acerta, a gente também erra, mas a gente erra querendo acertar. Quando a gente erra e somos notificados sobre o erro, a gente procura melhorar. Mas não existe nada pior do que estar insatisfeito naquilo que você está fazendo. Talvez você que está me escutando nesse momento, você está completamente satisfeito. Por quê? Porque você só está nessa profissão por dinheiro. Já não tem mais propósito, não tem missão, não tem. A sua profissão perdeu sentido, porque você está nela apenas por dinheiro. Não existe nenhuma ligação, talvez, entre você e sua empresa, ou talvez você tenha o seu próprio negócio e não deseja continuar nisso. Talvez seja o momento de você avaliar se de fato vale a pena continuar, ou se talvez seja o momento de você arriscar, de você tentar, de você pedir a Deus uma direção e orar em cima disso, entendendo que Deus, a minha profissão deve ser para a tua glória. Então, que eu encontre um trabalho ou que eu abra minha empresa entendendo que eles serão instrumentos do Senhor, tanto para a tua glória quanto para servir o meu próximo. Talvez esse seja o seu momento de insatisfação, de uma mudança, e mudanças são necessárias. Entendendo isso, cara, a minha profissão deve ser para a glória de Deus, eu orarei em cima disso. Se eu estou insatisfeito, se a empresa que eu estou não me valoriza, eu orarei em cima disso, pedindo a Deus uma direção. Talvez para me encaminhar para uma outra empresa, para um outro trabalho, ou até mesmo para abrir o meu próprio negócio. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, que sejamos contentes, que sejamos felizes, que amemos aquilo que realizamos, que não estejamos lá infelizes, amargurados, tristes, contando os dias para acabar, contando os dias para chegar o final de semana, contando os dias para chegar às minhas férias. Porque se a gente for olhar com base mais ou menos que todas as pessoas trabalhem em torno de 8 horas por dia, e levando em consideração que você dorme 8 horas também, então você só tem outras 8 horas para fazer outras atividades. 1/3 da nossa vida passamos dormindo e provavelmente esse outro 1/3 ou algo próximo disso passamos trabalhando. Então veja, a nossa profissão é algo extremamente importante que devemos ter um cuidado muito grande ao escolhê-la. Por quê? Porque eu passarei 1/3 da minha vida fazendo isso. Então, fazer o que não se ama é perder vida, é perder tempo, é perder energia, é perder oportunidades, é permitir que a vida passe e você não desfrute daquilo que pode ser melhor para você. Então, talvez se você está escravo da sua profissão, seja um momento de mudança. Seja um momento de você colocar essa pauta diante de Deus e, junto com Deus, trabalhar para que isso seja mudado, para que isso seja transformado e para que você encontre um lugar que você seja valorizado, para que você encontre uma empresa que você possa desempenhar os seus talentos e faça aquilo que você ama. Ou para que você possa ser uma pessoa que vai abrir essa empresa e vai desempenhar tudo isso que falamos, um local agradável, um local acolhedor, um local onde você possa gerar outras fontes de emprego, de renda, e assim também você estará adorando a Deus, estará glorificando o nome do Senhor com essa empresa que também será um instrumento para a sua glória. E não existe um momento para a gente mudar. O momento é hoje. Se você identifica que há necessidade de mudança, de transformação, o melhor momento é o agora, não é o amanhã, é o agora. Mas eu talvez não estou na idade, ou talvez eu estou muito novo ou muito velho. Não, isso não existe. Para Deus, ele não leva em consideração absolutamente nada disso. A gente fica muito preso a números, a idade, a tempo, a momento, a isso, aquilo. Não, dá para mudar e dá para mudar hoje. Basta apenas a gente começar. Basta apenas nós querermos, de fato, mudança. Não existe momento, eu estou muito jovem, ainda não sei o que eu faço. Procure e veja aquilo que você gosta, principalmente para pessoas novas que estão começando agora no mercado de trabalho. Vá fazer aquilo que você gosta, independente se vai dar dinheiro ou não. O dinheiro é uma consequência. Tem muita gente ganhando dinheiro com reciclagem, catando lixo,
vendendo água, e tem muita gente com muito diploma debaixo do braço, completamente insatisfeito, frustrado e passando necessidade e dificuldade, porque fizeram isso apenas pensando no dinheiro. Então não se deixe influenciar apenas pelo dinheiro, não se deixe influenciar apenas por aquilo que o seu trabalho ou a sua carteira assinada vai oferecer. Entenda que isso é muito pequeno, que existem muitas outras coisas que vão além disso. E faça o que você ama, independente do que você goste. Eu gosto disso, então faça, porque você vai fazer com amor, você não vai olhar para o relógio, não vai olhar para o dia da semana, vai fazer aquilo com todo o prazer, e o seu trabalho será algo extremamente prazeroso. E certamente Deus ele olhará para isso como uma adoração, como um louvor ao seu nome. Deus ele não quer que sejamos infelizes e frustrados, ele quer que a gente ame aquilo que a gente faz. Então, se você ainda não ama aquilo que você faz, busque o que você ama e o faça para a glória de Deus. Comece a fazer isso para a glória de Deus. Eu tenho certeza que você vai se encontrar, que você vai entender que vale de fato a pena, que vale talvez esse esforço da mudança, essa insistência. Busque aquilo que você ama. Não se prenda àquilo que os outros estão falando ou que os outros vão pensar também ao seu respeito. As pessoas vão pensar que eu estudei, eu tenho meu diploma e talvez o trabalho que eu faço serei mal visto. Cara, não interessa. As pessoas não têm nada a ver com isso. Talvez elas estão frustradas também e você nem sabe. Então você se preocupa com algo que você não deveria se preocupar. Faça o que você ama, faça o que você gosta e principalmente faça isso para a glória de Deus. Certamente você verá que o seu trabalho será muito mais produtivo, você será muito mais bem-sucedido, não somente no quesito financeiro de dinheiro, mas num aspecto muito maior, muito mais amplo da nossa profissão. Espero que essa mensagem possa ir de encontro a você, de alguma forma te ajude, e que você possa também ajudar outras pessoas a se encontrarem dentro de suas profissões, entenderem que suas profissões são instrumentos de Deus aqui na Terra. Que Deus assim nos abençoe, paz e bem.